A gente volta a olhar aqui para o Brasil. O destaque que chega agora com a Juliana Lopes. O deputado Orlando Silva será o relator do projeto que criminaliza o racismo nos estádios. Pauta importantíssima, hein, Ju? Exatamente, Carol. E o mais interessante dessa pauta é que esse texto começou a tramitar ali no Congresso Nacional em 2014. Por que a gente diz isso? Porque agora, claro, nós estamos discutindo aí em várias esferas, inclusive nas assembleias legislativas do país, a possibilidade de punição para que esses crimes não aconteçam mais dentro dos estádios, muito por conta, principalmente, do que vem acontecendo, de casos recentes. A gente relata aí o caso do Vini Júnior, que não foi aqui no Brasil, mas outros casos vários aconteceram por aqui. Agora, o que chama a atenção é que Orlando Silva seria o terceiro relator desse texto. O texto é, na verdade, de autoria de um outro deputado, deputado federal Alceu Moreira, que é do MDB do Rio Grande do Sul. Conversei hoje com o deputado federal e o que ele me explicou, que ele apresentou esse texto em 2014 e que a tramitação tem sido muito lenta de lá para cá. Já passou pelas mãos de dois outros relatores, um deles, inclusive, chegou a deixar pronto ali um relatório, que é um parecer para que o texto possa tramitar, possa sair da Comissão de Constituição e Justiça, que é onde ele está nesse momento, mas não houve ali um interesse em debater esse assunto. E aí a gente chama a atenção para como está essa situação aqui no Brasil. A gente vem acompanhando o aumento de denúncias de casos que muitas vezes são registrados, né? Fica muito claro ali o que estava acontecendo dentro do estádio de futebol, as ofensas racistas contra jogadores, contra os próprios torcedores, e nada acontece. E lá no Congresso Nacional, onde as leis são feitas, debatidas e discutidas, há uma morosidade em relação a esse projeto. Orlando Silva nos confirmou que vai tocar mesmo esse assunto. A previsão dentro do texto é de prisão de até 3 anos para quem cometer esse tipo de crime. Há ainda a possibilidade de aplicação de multa, proibição de comparecimento a qualquer evento esportivo. E hoje o autor me falou que defende, inclusive, que as pessoas que sejam flagradas cometendo esse tipo de crime nos recintos esportivos, que elas saiam desses locais algemadas. Bom, agora a gente precisa entender exatamente o que vai acontecer, porque precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça para que essa tramitação tenha seguimento, e um parecer pode modificar alguns pontos desse texto. Inicialmente, o autor desse texto previa até que os estádios e, às vezes, as torcidas, ali, os times, também fossem penalizados a depender do que tivesse acontecido ali dentro do estádio de futebol. Esse é um ponto um pouco mais sensível, mas que deve ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, fica aí a expectativa em relação a esse texto, e eu só separei aqui alguns dados que mostram aí um aumento dos casos de racismo dentro dos estádios de futebol. É um levantamento do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que vem observando isso de maneira muito considerável e registrou em 2021, 64 situações de racismo. Em 2022, 90 situações, um aumento de 40%, que se dá muito pela quantidade maior de denúncias. Ou seja, essa parte educativa também pode ser discutida dentro do Congresso Nacional para que mudanças sejam implementadas, né, Carol? Casos aqui e lá fora, né, Ju? A gente lembra recentemente torcedores do Fluminense sendo alvos de gestos racistas na Argentina, o que inclusive trouxe ali a mobilização do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ou seja, que a gente aqui também faça a nossa lição de casa, que esse projeto avance. Obrigada, Juliana Lopes.